5. Diz assim a palavra do eterno Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Essa mensagem foi escrita há mais de 2.500 anos atrás, mas ela é atual, né? Nós vimos a última vez onde o povo afrontou o exército, Deus de Israel, né? Que foi o Ramás, e aos poucos está se acabando. Por quê? Porque ele não mudou, ele continua o mesmo Deus, né? Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que ele não mudou e que sobre ele, missionário, você não tem sombra de variação. O que é isso? Ele não muda, ele é imutável. Deus que opera no passado continua operando hoje. O Deus que fazia no passado continua fazendo hoje. Amém? O tema dessa mensagem é as principais atitudes de um vencedor. Foi essa mensagem que Deus me compeliu a compartilhar com os irmãos. As principais atitudes de um vencedor. A história, ou a histórica batalha entre Davi e Golias, é uma das histórias mais conhecidas e populares, não apenas da Bíblia Sagrada, mas de todo o mundo. A disposição de um jovem pastor de ovelhas para enfrentar um soldado gigante, um herói de guerra e experiente, não passaria de uma atitude louca caso Davi não tivesse vencido, né? Como é que nós conhecemos essa história? A vitória de alguém pequeno, de alguém aos olhos humanos insignificante, contra um homem grande, contra um herói de guerra, né? De um jovem pastor de ovelhas contra um herói de guerra, um soldado poderoso. Agora, se Davi não tivesse vencido, como é que nós conheceríamos essa história? Como alguém que teve uma atitude louca, né? Incapível, impensável, um jovem de enfrentar um homem experiente de guerra. E através dessa narrativa bíblica, eu quero analisar com vocês quais atitudes de Davi podem ser replicadas em nossas vidas. É isso, irmãos? Eu quero dividir com você. Quais são as atitudes de Davi que elas podem, devem ser replicadas em nossas vidas? Né? De que forma nós possamos alcançar resultados extraordinários como ele alcançou? Né? De que forma nós podemos alcançar vitórias que Davi alcançou? Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não mudou. Foi a primeira coisa que nós falamos aqui nesse texto. Ele continua mesmo. Ele é imutável. Amém? Então nós vamos hoje refletir sobre as principais atitudes de Davi. Então as principais atitudes de um vencedor. Como eu disse sábado aqui no discipulado, quando se fala de alguém que é um vencedor, você pode falar de Davi. Quando se fala de o maior rei de todos os tempos, o rei que mais conquistou o território, podemos falar de Davi. Então nós vamos analisar as atitudes de Davi que o tornaram esse grande homem de sucesso na sua vida. Então a primeira atitude de Davi é que Davi, ele tinha uma percepção diferente. Então Davi, ele tinha uma percepção diferente. Então nós precisamos entender, irmãos, que se nós queremos conquistar algo no nome do Senhor Jesus, é importante dizer isso, né? No nome do Senhor Jesus, eu pedi a Cláudia falando sobre isso na oferta, e ele falou justamente isso, né? É Deus que nos abençoa, é Ele que abre as portas, né? Então, qual foi a primeira atitude de Davi? Foi essa. Davi tinha uma percepção diferente. O que é percepção? Percepção é a habilidade para captar, processar e entender as informações que nossos sentidos percebem. Então, percepção é a habilidade para captar, processar
rejeitadas. Mas a grande pergunta é: por que alguns conseguem vencer e outros não? Por que será que uns conquistam e outros não? Por que uns avançam e outros não? Como o Jacob falou aqui de Saul. Por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus e Saul se tornou um homem rejeitado por Deus? Samuel ia orar por Saul. Samuel quer dar uma segunda chance a Saul. Mas Deus vai no particular e diz: Samuel, não adianta mais orar. Não adianta mais segunda chance. Não adianta mais interceder. Porque eu já tomei uma atitude em relação a Saul. Eu o rejeitei. Já pensou? Deus disse: Samuel, não adianta mais orar. Oração é perda de tempo em relação a Saul. Você sabia, irmãos, que tem gente assim? Que não adianta orar. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz, pastor Tomás, que nós não podemos lançar